Vou fazer uma pergunta, só que essa pergunta já vai dar um outro vídeo, viu? Tá, ok. No longo da história da filosofia, Sim. começa-se a filosofar a partir, em princípio, da realidade, que é aquilo que é mais natural, mais próximo. Uhum. Depois se busca conhecer aquilo que independe do que está fora, independe do mundo empírico. Uhum. Aí depois tem uma tentativa, vamos fazer algo diferente. Aí começa, parece, focar na linguagem. O que a gente consegue pensar a partir da linguagem? Aí parou aí. A última novidade foi essa. Bom, isso não é uma... Né, na verdade é o seguinte, veja. Há uma ilusão, né, ou uma ideia estranha, que é oriunda da historiografia, a ideia de que a história da filosofia ela é um procedimento, uma história acumulativa de informações. De tal maneira que, teoricamente, né, pensando dessa forma, os últimos grandes filósofos, né, os últimos filósofos importantes, resumiriam ou seriam mais significativos do que todos os filósofos anteriores. Eles são mais contemporâneos, eles estão mais próximos de nós. Né? Mas essa é uma ilusão criada pela historiografia. Isso não é real. Né? A relevância de um filósofo, a sua importância, não pode ser comparada do ponto de vista histórico. Ou seja, não é que o último é melhor que os anteriores. Uhum. Muitos anteriores são melhores que os últimos. Sabe, assim, depende muito de uma certa avaliação interna. Não dá para você dizer que tudo que é contemporâneo tenha superado tudo que veio antes. Pelo contrário, existem autores do passado que são muito mais profundos que diversos outros autores. Então, o que determina a filosofia não é uma evolução histórica, não existe evolução histórica na filosofia. Existem autores cujas obras, cujas ideias, cuja maneira de pensar são de tal natureza e com tal relevância que eles são um universo em si mesmo. Né? Eles são muito importantes e muito instigantes, estimulantes para o exercício do pensamento. Né? Então, essa ideia de que há uma evolução na filosofia, de que os autores contemporâneos superaram autores anteriores, isso não é real. Isso pode ser válido na ciência, por exemplo. É claro, os últimos cientistas têm uma bagagem de conhecimento que supera os cientistas anteriores. E mesmo porque eles se apoiam nos ombros dos anteriores, nas conquistas anteriores. Né? O mesmo não acontece com a filosofia. Cada filósofo é obrigado a reinaugurar a filosofia, a reinventar a filosofia novamente. Então, não existe necessidade ou relevância em você ter que conhecer de maneira necessária determinados autores. O que você tem que fazer é repensar, como um critério fundamental da filosofia, tudo novamente. Está em cargo de cada filósofo refazer a filosofia a partir do zero, começar tudo de novo. E isso é uma das condições, inclusive, que pode dar e manifestar a sua criatividade, a sua inventividade. Isso vale para todos os filósofos. Se você prestar atenção, cada filósofo ele tem uma diferença e uma distinção em relação aos outros que faz com que ele seja único. Nesse sentido, né, uma ideia que sempre me ocorreu é de que a filosofia é algo tão diferente da ciência, ela é tão diferente das outras formas de conhecimento, e ela se aproxima, em função das estruturas da sua elaboração, da obra de arte. Eu costumo, às vezes, em alguns textos que eu escrevi, dizer que a filosofia é uma espécie de obra de arte intelectual, uma obra de arte construída apenas com conceitos, com ideias. Você tem a pintura, em que se usa as figuras e as cores para manifestar uma determinada arte.
Você tem a escultura, né, que usa as formas, os materiais para expressar determinadas coisas. Né? Você tem a literatura, né, para aglutinar emoções, etc. No caso da filosofia, ela é uma arte que é construída com conceitos. As grandes obras filosóficas, na verdade, são uma espécie de construções arquitetônicas planejadas ou de harmonização de diversos conceitos. Ou seja, é uma arquitetura intelectual, né, uma espécie de grande lupa de observação da realidade, né, ou telescópio de observação da realidade, porque te mostra ou tenta mostrar tanto o que está muito próximo e seja muito pequeno, quanto ao que está muito longe e seja muito grande. Né? Então, ela tem essa dupla focalização. Né? As elaborações filosóficas, quando você as conhece mais profundamente, é como se você pudesse enxergar o que está próximo mais minuciosamente e o que está longe mais aproximadamente. Né? Ou seja, você aproxima tudo, né, de uma certa dimensão de observação. Né? E o que permite isso é exatamente a arquitetura dos conceitos que foram elaborados pelo filósofo. É a arquitetura filosófica. Né? E aí, para fazer isso, para construir isso, é preciso de uma certa arte, diria assim, uma certa capacidade artística, né, de natureza intelectual. Porque é uma construção a partir de conceitos, a partir de ideias. É uma obra de arte intelectual. Né?